Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O imponente saguão do Hotel 5 Estrelas fervilhava de movimento, com o barulho de malas e as conversas abafadas dos hóspedes. Em meio ao mármore reluzente, um homem imponente, de terno cinza escuro sob medida, avançava com passo firme e calculado. Ethan Carter, CEO de um império internacional da construção civil, não estava acostumado a ser parado. Seu olhar frio e distante era suficiente para manter qualquer um à distância. No entanto, naquele dia, uma pequena figura ousou romper essa parede invisível. Uma garota de cabelos castanhos emaranhados e olhos castanhos estava parada à sombra de um pilar, segurando uma pequena bolsa rosa surrada. Seus sapatos enormes estalavam suavemente no chão, como se cada passo fosse uma tentativa de coragem. Finalmente ela olhou para o homem e com a voz trêmula disse: "Senhor, o senhor poderia ser meu pai, por um dia?" A pergunta pairou no ar como um suspiro ofegante. As pessoas ao redor pararam surpresas, mas ninguém ousou intervir. Ethan, que nunca soubera o que fazer diante de crianças, congelou. Seu coração, bloqueado por anos por contratos inúmeros, recebeu um golpe inesperado. Ele queria desviar o olhar, como se desviasse o olhar diante de uma emoção excessivamente forte, mas os olhos da menina tinham algo indefinível, uma mistura de desespero e dignidade que não combinava com sua idade. Atrás dela, na entrada do hotel, via-se uma mulher de uniforme de faxineira, claramente sem ousar se aproximar. Ethan percebeu então que aquele pedido não era um capricho, era um chamado. E pela primeira vez em muito tempo, o CEO sentiu que seu dia estava prestes a tomar um rumo que nenhum calendário poderia prever. A garotinha, Lily Thompson, continuava ali, com o coração disparado e as mãos agarrando a pequena bolsa rosa. Cada segundo que passava parecia pesar uma tonelada. Ethan Carter, um CEO acostumado a negociações difíceis e decisões cruciais, viu-se pela primeira vez diante de uma solicitação que nenhum contrato poderia atender. Eu não entendo, ele gaguejou, sua voz mais suave do que ele esperava. Eu não tenho um pai, não realmente, só uma mãe que trabalha demais, e eu só queria. Lily parou de falar, lágrimas brotando em seus olhos. Incapaz de terminar a frase, Ethan se abaixou ligeiramente, observando a garotinha. Seus instintos, que ele julgava adormecidos, lhe diziam para confortar a criança. Mas ele era desajeitado, perdido naquele papel para o qual nunca fora preparado. Só um dia, Lily implorou, apertando a bolsa contra o peito. Esse gesto simples, essa inocência desarmante, fez a casca de Ethan vacilar. Com um impulso que não reconheceu em si mesmo, ele assentiu. "Tudo bem, eu serei seu pai, por hoje." Os olhos de Lily brilharam como se o sol tivesse rompido um céu tempestuoso. Ela quase pulou de alegria, mas parou de repente, ciente da gravidade do momento. "Obrigado, senhor, quero dizer, pai." Ela sussurrou com as bochechas coradas de felicidade. Ethan sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso tímido, hesitante, mas genuíno. Ele não sabia o que aquele dia reservava para eles, ou como aquela garotinha viraria seu mundo de cabeça para baixo. Mas uma coisa era certa, dali em diante, nada mais seria como antes. Enquanto saíam do saguão do hotel, Lily segurando a mão de Ethan com força, a vozinha da garota soou. "Pai, você me promete que vai ficar comigo hoje?" Ethan apertou sua mão e, sem pensar, respondeu. "Eu prometo a você, Lily, por hoje você não está mais sozinha." E sem saber, eles estavam apenas começando um dia que mudaria suas vidas para sempre. Ethan e Lily saíram do hotel. O sol de outono banhava a cidade com uma luz dourada, mas para Lily, cada calçada parecia um campo de aventura, cada transeunte, um mundo a ser descoberto. Ela saltitava levemente, ainda segurando a mão de Ethan, como se quisesse garantir que ele não desaparecesse. "Pai, você pode vir comigo para a escola?" ela perguntou, com os olhos brilhando de entusiasmo. "Na escola?" Ethan repetiu, surpreso. "Bem, acho que posso." A viagem de táxi foi uma mistura de risos e perguntas incessantes. Lily fez centenas de perguntinhas sobre tudo, a cidade, o trabalho de Ethan, até mesmo seu terno. Ethan, que normalmente só falava de negócios, se viu respondendo com paciência e humor. Quando chegaram em frente à escola, Lily tremeu um pouco. As outras crianças brincavam no pátio, e ela parecia querer desaparecer atrás de sua bolsinha rosa. Ethan se ajoelhou para falar com ela na altura dos olhos. "Lily, não precisa ter medo. Hoje estou aqui para te ajudar. Mas, e se os outros zombarem de mim? Então eu vou rir com eles, ou deles, só vou garantir que você nunca esteja sozinho." Ethan respondeu com um sorriso tranquilizador. Lily começou a rir e pela primeira vez em muito tempo,
Ethan sentiu um leve peso saindo de seus ombros. Na escola, Ethan mergulhou rapidamente no mundo infantil. Olhares curiosos, às vezes surpresos, o encaravam. Alguns professores ergueram as sobrancelhas, intrigados com o CEO na sala de aula. Mas Lily, orgulhosa de segurar a mão do seu papai por um dia, caminhava com confiança. Durante o recreio, Ethan observou Lily ajudar uma amiga a recolher os lápis que ela havia deixado cair. A menina, embora parecesse frágil no início, tinha uma força e uma gentileza contagiantes. Ethan começou a se perguntar: como uma pessoa tão pequena pode ter um impacto tão grande? Quando estavam prestes a sair da escola, Lily se virou para ele e disse: obrigado, pai. Você torna tudo menos assustador. Ethan sentiu um calor desconhecido no peito. Aquele dia que começara com um simples pedido, aos poucos se transformava em uma lição de vida para ele. Ele entendia que às vezes as maiores responsabilidades não residiam em cargos ou contratos, mas na frágil confiança de uma criança. Enquanto caminhavam de mãos dadas, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo: proteger este pequeno mundo frágil, mesmo que fosse apenas por um dia. Depois da escola, Ethan sugeriu que Lily almoçasse em um pequeno café local, pensando que o momento de silêncio permitiria que se conhecessem melhor. Mas o dia decidiu não ser tão simples. Assim que entraram, um garçom desajeitado deixou cair uma bandeja de bebidas bem na frente deles. Ethan reagiu instintivamente, agarrando Lily e puxando-a para longe. A garota caiu na gargalhada, mas Ethan sentiu o coração bater mais rápido. Pai, você é super forte, ela disse, dando um tapinha na mão dele. E digamos que tenho experiência com situações complicadas, mas acho que você é ainda mais corajoso. Ele respondeu, com um sorriso sincero nos lábios. Enquanto se sentavam à mesa, uma senhora idosa os observou e se aproximou timidamente. E com licença, ela disse sorrindo, mas essa menininha me lembra minha neta. É raro ver pai e filha passando tempo juntos. Lily lançou um olhar curioso para Ethan. Pai, parecemos tão reais? Ethan deu de ombros comovido. Hoje estamos. E isso basta. Mas quando tudo parecia calmo, o telefone de Ethan vibrou. Uma ligação urgente da empresa. Ele suspirou, dividido entre seu dever profissional e a promessa que fizera a Lily. Pai, é importante? Ela perguntou, preocupada. Por enquanto não, ele respondeu, colocando o telefone no silencioso. Hoje eu sou seu pai. Nada mais importa. Lily sorriu tranquilizada e continuou a fazer perguntas sobre a vida de Ethan. Ele lhe contou sobre suas viagens, seu escritório gigantesco e até mesmo os erros que cometera. A garota ouviu de boca aberta, absorvendo cada palavra como um tesouro. Mas o momento de paz foi interrompido por uma catástrofe inesperada. A bolsa rosa de Lily escorregou de sua mão e caiu debaixo da mesa. Quando Ethan se abaixou para pegá-la, encontrou uma pequena carteira com apenas algumas notas dentro. Lily sussurrou com os olhos baixos. É tudo o que eu tenho. Mamãe sempre diz que temos que descobrir. Ethan sentiu uma pontada de dor. Nunca havia se deparado com essa realidade. Percebeu que aquele dia não era apenas um parênteses para ele, mas uma janela para um mundo que ele havia ignorado. Ilírio. Ele disse suavemente, hoje você não precisa mais se virar sozinho. A menina olhou para cima surpresa e grata. Esse gesto simples, esse apoio inesperado, fortaleceu o vínculo entre eles. Mas Ethan sabia que o dia não havia acabado e que novos desafios os aguardavam, prontos para testar esse papel de pai por um dia. Depois do almoço, Ethan sugeriu que levassem Lily para um passeio no parque próximo. Ele queria aproveitar aquele momento para lhe oferecer um pouco de leveza após aquela manhã emocionante. Lily estava pulando de excitação, incapaz de ficar parada, e Ethan sorriu, apesar de tudo, ao descobrir que apreciava aqueles momentos simples, longe de suas mesas e reuniões intermináveis. Pai, você pode correr comigo? Lily perguntou com os olhos brilhando. Correr? Tudo bem, mas já aviso, eu sou rápido. Veremos, ela disse rindo. Eles começaram a correr pelo parque. Lily ria alto e Ethan, apesar dos ternos caros e sapatos formais, deixou-se levar pela alegria da menina. Por um momento esqueceu-se de suas responsabilidades, de seus números e de suas decisões importantes. Então avistaram um pequeno grupo de balões coloridos. Lily correu em direção a eles, fascinada. Pai, posso ficar com um? Ela perguntou, com os olhos brilhando. Ethan pegou a carteira e percebeu que ela ainda estava no bolso, intocada. Sorriu e pagou por um balão em formato de estrela. Enquanto continuavam a caminhada, um cachorro solto apareceu do nada e assustou Lily, que tropeçou nos cadarços desamarrados. Ethan segurou a mão dela bem a tempo de impedi-la de cair. Pai, você me salvou.
Ela exclamou, respirando pesadamente, mas feliz. É para isso que estou aqui, ele respondeu suavemente, apertando a mão dela. Eles então se sentaram em um banco, com a bola flutuando acima deles. Ethan observou Lily brincar com os dedos, fascinado pelas formas que ela conseguia criar. Ele sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma responsabilidade real, um apego sincero, um desejo de proteger e acompanhar. Pai, você acha que eu poderia ter outro dia assim? Lily perguntou hesitante. Ethan sentiu o coração apertar. Aquele dia que começara com um pedido inocente, já havia mudado sua visão do mundo e de si mesmo. Ilírio, ele disse suavemente, por hoje foi perfeito. Mas quem sabe a gente consegue fazer de novo, um dia. Ao se levantarem para sair do parque, Ethan percebeu que aquele dia não era mais apenas um ato de gentileza. Havia se tornado uma conexão, uma lição, uma abertura para algo maior do que qualquer coisa que ele já conhecera em sua vida como CEO. Mas ele ainda não sabia que os desafios que viriam testariam sua paciência, sua criatividade e, acima de tudo, seu coração. Quando Ethan e Lily saíram do parque, uma brisa fresca soprou o balão estrelado de Lily no ar. Ele rapidamente subiu ao céu e desapareceu acima das árvores. A menina parou abruptamente, com os olhos cheios de lágrimas. Minha bola, ela sussurrou com a voz trêmula. Não se preocupe, Lily, encontraremos uma solução. Ethan respondeu, determinado a fazê-la sorrir novamente. Eles começaram a correr atrás da bola, mas ela acabou ficando presa em um galho alto de árvore. Lily começou a chorar, sentindo-se impotente. Ethan, apesar de sua estatura adulta, percebeu que precisava improvisar. Tentou pegar a bola, mas ela estava fora de alcance. Pai, eu nunca vou ter isso, Lily soluçou. Ethan se ajoelhou ao lado dela e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Lily, às vezes, nem as coisas que você mais deseja podem ser alcançadas imediatamente. Mas sabe de uma coisa? Podemos encontrar outra coisa que te fará sorrir tanto quanto você. Ele olhou ao redor e viu uma sorveteria instalada perto do parque. A ideia lhe ocorreu imediatamente. Ele pegou Lily pela mão e correu em direção à barraca. Escolha a que você quer. Todas as cores são para você. Ethan disse, entregando-lhe um ingresso. Lily enxugou as lágrimas e seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Ela escolheu um sorvete de arco-íris e correu para se sentar em um banco para apreciá-lo. Ethan sentou-se ao lado dela, saboreando o momento simples. Pai, você realmente é o melhor pai do mundo, ela disse entre duas lambidas de sorvete. Ethan sorriu, sentindo um novo calor no peito. E você, Lily? Você é a melhor garota que eu já conheci. Este pequeno incidente, embora trivial para um adulto, foi uma verdadeira lição de paciência e cumplicidade para eles. Ethan entendeu que às vezes não basta resolver todos os problemas, mas permanecer presente e apoiar aqueles que amamos, mesmo nas pequenas perdas. Enquanto eles continuavam seu caminho, Lily se aninhou em Ethan e sussurrou. Pai, obrigada por ficar comigo mesmo quando foi difícil. Ethan sentiu uma emoção que nunca havia sentido antes, orgulho verdadeiro, uma mistura de amor e responsabilidade. Ele sabia que aquele dia que começara com um simples pedido, estava se tornando muito mais do que isso. E ele não imaginava que o fim do dia traria uma surpresa ainda maior. Quando o sol começou a se pôr atrás dos prédios, Ethan e Lily deixaram o parque e seguiram em direção à casa de Lily. A garota se ofereceu para mostrar a Ethan onde morava e, embora fosse um lugar modesto, Ethan imediatamente sentiu o quanto era importante para ela. Ao chegar, ele viu uma cozinha pequena e bagunçada, com brinquedos espalhados e pratos ainda na mesa. Uma mulher cansada, mas calorosa, levantou-se para cumprimentá-los. Marie Thompson, mãe de Lily. Ela trabalhava como enfermeira noturna e não tinha muito tempo para a filha. Lírio, disse Marie surpresa e comovida. E você é? Sou pai por um dia, Ethan respondeu com um sorriso, tentando descontrair o ambiente. Marie observou Ethan, impressionada com a paciência e a gentileza que ele demonstrava com a filha. A menininha, feliz em apresentar seu papai à mãe, parecia radiante. Enquanto se sentavam para compartilhar um jantar simples, mas farto, houve uma queda de energia na vizinhança. As luzes se apagaram repentinamente, mergulhando a casa na escuridão. Lily soltou um gritinho e Marie sussurrou. Ah não, agora não. Ethan sentiu a urgência do momento e pegou uma vela do parapeito da janela. Acendeu-a e entregou a Lily. Aí está a princesa. Não precisa ter medo. O papai está aqui. Lily sorriu timidamente, apertando a vela contra o peito. Ethan sentou-se com eles, improvisando uma pequena brincadeira de contar histórias à luz da chama. Ele inventava histórias, ora engraçadas, ora fantásticas, e Lily caía na gargalhada a cada reviravolta.
Marie os observou, tocada pela paciência e atenção daquele homem que ela conhecia há poucas horas. Percebeu o quanto aquele dia havia proporcionado à sua filha, algo que ela mesma nem sempre tinha tempo para oferecer. Quando a luz voltou, Lily se aninhou em Ethan e sussurrou: Pai, obrigada por tudo. Até pela vela. Até pelo colapso. Ethan sentiu uma emoção que nunca havia sentido antes. Não era apenas um dia para agradar uma criança. Ele havia descoberto a importância da presença, da paciência e do amor incondicional, mesmo para um simples pai por um dia. À medida que a noite caía e Marie preparava Lily para dormir, Ethan sabia que jamais esqueceria aquele dia. Começara com um simples pedido, e terminara com a abertura de seu coração para um mundo que ele desconhecia. Mas a surpresa final do dia ainda estava por vir, e revelaria algo que nem Ethan nem Lily esperavam. Quando Lily finalmente adormeceu, aconchegada sob o cobertor, Ethan se acomodou na pequena sala de estar, contemplando a simplicidade acolhedora do dia. Ele pensou em tudo que havia descoberto, a força e a inocência de Lily, a natureza cansada, mas gentil, de Marie, e o vínculo que se formara quase por mágica. De repente, um barulho na porta da frente o assustou. Ethan se levantou e abriu a porta, encontrando um carteiro segurando um pequeno envelope. Para Lily Thompson, ele disse, sorrindo. Intrigado, Ethan pegou o envelope e mostrou para Marie, que franziu a testa. Lily não espera nada, ela sussurrou. Curioso, Ethan abriu o envelope e descobriu uma carta com um pequeno cheque e algumas palavras escritas à mão. Para Lily, continue acreditando na magia e na gentileza das pessoas. E uma amiga que cuida de você. Marie e Ethan trocaram um olhar surpreso. Lily claramente tinha um benfeitor secreto, alguém que sabia que ela precisava de um pouco de apoio em sua vida. Mas o que mais tocou Ethan foi o paralelo com o dia deles. Ele, um estranho de um mundo completamente diferente, havia sido convidado para ser pai por um dia, e oferecer um pouco de magia àquela garotinha. Na manhã seguinte, Lily acordou e correu para a sala, ainda sonolenta, mas já animada. Ela viu o envelope e seus olhos se arregalaram. Pai, olha. Ela chorou. Ethan sorriu, dando um beijo em sua cabeça. Sim, princesa, o mundo às vezes tem suas próprias maneiras de mostrar que acredita em você. Esse pequeno gesto anônimo fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Ethan compreendeu que a vida pode oferecer surpresas, milagres diários, e que o amor, mesmo que por um único dia, pode criar memórias e transformações profundas. Enquanto observava Lily correr pela sala de estar com a carta nas mãos, Ethan sabia que aquele dia havia mudado algo nele, sua visão da vida, da infância e do que significava ser um pai. Ele ainda não sabia como ou quando, mas queria que esse vínculo durasse muito além de um único dia. E em algum lugar em seu coração, Ethan sentiu a promessa de um futuro inesperado, onde o amor e a generosidade não conheciam limites. Na manhã seguinte, Ethan recebeu uma ligação do seu escritório. Um assunto urgente em uma de suas empresas exigia sua presença imediata. Normalmente, ele teria largado tudo e corrido para resolver a crise. Mas hoje ele tinha uma responsabilidade muito mais importante. Lily, pai, você tem que ir? Perguntou a menina, com os olhos tristes mas confiantes. Ethan balançou a cabeça. Não, Lily. Hoje vamos resolver isso juntas. Então eles dirigiram até o escritório. Lily observava o mundo de Ethan com fascínio, os arranha-céus, os carros de luxo e os funcionários ocupados. Ethan, por outro lado, tentava conciliar suas responsabilidades profissionais com seu papel de pai temporário. Quando chegaram à empresa, uma situação crítica havia surgido. Uma apresentação importante seria feita para investidores, mas o equipamento havia sido perdido. Os funcionários estavam em pânico, e Ethan sentiu sua ansiedade aumentar. Mas em vez de ceder à pressão, olhou para Lily. Pai, você consegue, você é forte, ela disse com um pequeno sorriso reconfortante. Esse simples incentivo foi suficiente para dar confiança a Ethan. Ele mobilizou sua equipe, improvisou uma apresentação e transformou a crise em uma oportunidade. Enquanto isso, Lily sentou-se ao lado dele, entregando-lhe lápis e anotações que ela havia rabiscado, como se quisesse ajudá-lo a salvar o mundo. No final do dia, a apresentação foi um sucesso. Os investidores ficaram impressionados e a empresa foi salva graças à criatividade e paciência de Ethan, mas também à inocência e coragem de Lily. Ao sair do escritório, Lily pulou nos braços de Ethan. Pai, você foi incrível. E você, Lily, você foi minha inspiração. Ele respondeu comovido. Ethan percebeu que aquele dia o havia mudado tanto quanto o anterior. Ele entendeu que o papel de pai não era apenas proteger e confortar, mas também deixar que a pessoa que guiamos nos inspire e transforme.
Enquanto caminhavam para casa de mãos dadas, Ethan sabia que o vínculo que haviam criado jamais seria apagado. Aquele dia lhe ensinara que a vida às vezes apresenta desafios inesperados, mas que cada desafio pode se tornar uma lição de amor e coragem. Quando o sol começou a se pôr, Ethan e Lily voltaram para casa cansados, mas felizes. O dia havia sido cheio de risadas, surpresas e pequenos desafios que fortaleceram seus laços. Lily, aconchegada a Ethan no carro, falou com sinceridade tocante. Pai, eu nunca tive ninguém como você antes, ela sussurrou. Ethan apertou gentilmente a mão dela. E eu, Lily, nunca tive ninguém que me lembrasse do que realmente importa. Quando chegaram em casa, Marie os esperava com um sorriso caloroso. Ela havia preparado um pequeno lanche para Lily, e o ambiente era doce e tranquilo. Ethan sentou-se com eles e participou das pequenas atividades da noite, quebra-cabeças, desenhos e histórias improvisadas. Cada risada, cada sorriso de Lily ressoava em seu coração como um eco de uma alegria que ele nunca havia sentido antes. Então chegou um momento inesperado. Lily, cheia de travessura e ternura, entregou um pedaço de papel a Ethan. É para você, pai, ela disse, corando levemente. Ethan desdobrou a folha e descobriu um desenho, os dois de mãos dadas com um grande sol no alto e um coração desenhado ao redor. As palavras melhor pai do mundo estavam rabiscadas desajeitadamente na parte inferior. Ethan sentiu uma emoção profunda tomar conta dele. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele sorriu, incapaz de desviar o olhar daquele presente simples, porém significativo. Lily, este é o melhor presente que já recebi, ele sussurrou com a voz trêmula. Maria assistiu à cena com emoção. Percebeu que aquele dia havia proporcionado à filha não apenas lembranças felizes, mas também um exemplo de amor, paciência e gentileza. Ao se levantarem para preparar Lily para dormir, Ethan sentiu-se transformado para sempre. Percebeu que o papel de pai por um dia havia superado todas as suas expectativas. Ele aprenderá a ouvir, a proteger e a se deixar tocar pela inocência e confiança de uma criança. Antes de sair, Lily o abraçou forte. Pai, você vai voltar? Ethan acariciou seus cabelos e respondeu gentilmente. Ainda não sei quando, mas uma coisa é certa. Você sempre permanecerá em meu coração, Lily. Enquanto se afastava, Ethan sentiu que o dia não havia acabado. Ele apenas havia marcado o início de uma profunda transformação em sua vida, e talvez um futuro onde os laços do coração importassem mais do que qualquer outra coisa. A noite caíra na pequena casa de Lily. A lua iluminava fracamente a rua, e uma brisa suave agitava as cortinas das janelas. Ethan estava parado na porta, pronto para sair, com o coração pesado, mas cheio de gratidão. Lily correu em direção a ele, com um sorriso travesso nos lábios. Pai, antes de você ir, tenho uma coisa para você. Ela lhe entregou um saquinho de papel e Ethan o abriu cuidadosamente e descobriu um medalhão simples, dentro do qual havia uma foto dela e da mãe. Na lateral Lily havia escrito, para me guardar sempre em seu coração. Ethan sentiu um nó na garganta. Este dia que começara com um simples pedido, terminava com um símbolo de afeto e confiança que ele jamais imaginou receber. Obrigada, Lily. Vou mantê-lo seguro. Ele sussurrou com a voz trêmula, mas suave. A menina olhou para ele com seus grandes olhos, e naqueles olhos, Ethan viu tudo o que ele havia conquistado em um único dia. Ele havia sido um pai, um protetor, um amigo e até mesmo um herói aos olhos de um pequeno coração frágil, mas corajoso. Ao se afastar com o medalhão pressionado contra o coração, Ethan percebeu que aquele dia não era apenas uma lembrança passageira. Era o início de um vínculo único, capaz de transformar a vida dele e de Lily. Ele entendia que às vezes a vida oferecia surpresas inesperadas que tinham o poder de mudar as pessoas profundamente. Lily, por sua vez, sentou-se na soleira da porta, observando a figura de Ethan desaparecer na noite. Ela sussurrou: "Obrigado, pai, por tudo." E no silêncio daquela noite algo mágico aconteceu. Um vínculo inquebrável entre um CEO acostumado ao controle absoluto e uma garotinha que nunca conheceu segurança, mas que tinha acabado de aprender o que realmente eram amor e confiança. O dia havia acabado, mas para Ethan e Lily, era apenas o começo de uma história que duraria muito mais do que 24 horas. Uma história onde corações poderiam se encontrar, se abrir e mudar para sempre.